Isso. Oi, eu sou o Romulo Ferreira e eu estou aqui para quebrar as regras e falar um pouco sobre o Clube da Luta e a masculinidade tóxica e como ela é frágil. Primeiro eu vou tirar isso aqui, né? Caso você não tenha visto ou lido, eu aconselho que você faça isso, mas se não, tudo bem, eu vou fazer o possível para tentar ser compreendido mesmo assim. Um tempo atrás eu estava navegando, né, no YouTube e me deparei com um vídeo chamado Fight Club and Toxic Masculinity, que é basicamente sobre o que eu vou falar hoje. E depois de assistir esse vídeo, eu notei que eu não tinha entendido sobre o que realmente o filme falava. Eu tinha assistido a ele justamente pela perspectiva que ele critica, intencionalmente ou não. Eu não sei vocês, mas depois que eu vi o filme, eu fiquei com a impressão de que o Tyler era um tipo de herói, um transgressor, opositor ao sistema estabelecido, que negava a ideia da satisfação através do consumismo e realmente lutava para poder se rebelar contra essa sociedade e suas leis sem sentido. E eu achava que era basicamente essa a mensagem do filme, né? O niilismo, a insignificância da vida, o fato de nós não sermos especiais, nem um floco de neve belo e único. Mas eu estava completamente errado, quer dizer, mais ou menos. Recentemente, eu terminei de ler o livro, revi o filme e finalmente resolvi falar sobre como a masculinidade é abordada no filme, como ela reflete a nossa realidade. Para ficar mais fácil, eu resolvi usar basicamente o filme apenas como referência. Mas ele e o livro são bastante parecidos, então caso você tenha só lido, não tem problema. Voltando ao ponto, o narrador, que a partir de agora eu vou chamar de Jack, apesar do nome dele nunca ser revelado, tanto no filme quanto no livro, é a caricatura do homem branco no século passado, e devo dizer também nesse. Ele está ciente dos privilégios que ele tem, mas isso não traz nenhum tipo de satisfação a ele. Ele está preso a um trabalho que explora e o deixa infeliz. Tenta preencher o vazio dentro de si, comprando móveis, artigos de decoração e condimentos exclusivos para o seu pequeno apartamento. Como diria o próprio Tyler, naquele discurso icônico sobre trabalhar em empregos que odiamos para comprar coisas que não precisamos. Jack também tem insônia, e após ele se consultar com o médico e falar sobre quanto ele está sofrendo por não conseguir dormir, o médico diz para ele ir a um grupo de apoio a homens vítimas de câncer testicular, para ele ver o que é sofrimento de verdade. O Jack se sente emasculado, o inverso de um homem de verdade, vigoroso e provedor. Ele passa suas noites olhando para catálogos de móveis pré-moldados, como se costumava olhar para revistas pornográficas. Mas a partir do momento que ele começa a frequentar o grupo de apoio a vítimas de câncer testicular, o Homens Unidos, onde os homens realmente foram castrados, é que ele finalmente alcança a sensação de pertencimento, por estar no meio dos seus iguais, na cabeça dele, e com isso ele consegue dormir melhor do que um bebê. A partir daí, Jack se vicia em grupos de apoio, arranjando um para cada dia da semana, inclusive domingo. Tuberculose, parasitas, qualquer grupo que permita ser verdadeiramente visto e ouvido. Afinal, como é dito no filme, quando as pessoas acham que você está morrendo, elas escutam você, ao invés de só esperar pela vez delas de falar. Tudo vai bem por um tempo, até que Marla Singer começa a frequentar o grupo Homens Unidos e os demais grupos de apoio. A partir daí, o Jack vê sua paz interior e sua masculinidade sendo ameaçadas por uma mulher, a qual é totalmente diferente do que ele espera de uma, né? Ser recatada e do lar. Antes de continuar, eu preciso esclarecer algo muito óbvio. Basicamente, todas as nossas ideias e concepções foram criadas, construídas, desde nossa maneira de se vestir até a nossa capacidade de conseguir se comunicar através de símbolos e emissão de sons. Tudo faz parte de um acordo social que nos é imposto, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Uma das consequências de se viver em sociedade. Para exemplificar o que eu estou querendo dizer, eu quero que você se faça uma pergunta. O que significa ser homem? E por fim, por quê? Se sua resposta for melhor do que porque sim, eu gostaria que você compartilhasse ela comigo. Pois bem, os conceitos de masculinidade e feminilidade também, pasmem, foram construídos pelas sociedades. Tanto é que alguns séculos atrás, esse era o modelo máximo de masculinidade. Enquanto hoje, seria algo mais parecido com esse aqui. Mas Rômulo, o que isso tem a ver com o Clube da Luta? O filme é apenas uma ode à luta contra o capitalismo e eu não sei o que isso tem a ver com masculinidade e o fato de os conceitos terem sido criados pela sociedade. Calma, nós vamos chegar lá.
Talvez não seja evidente, como não foi pra mim, mas o principal problema do Jack com a Marla Singer é o fato dela ser mulher. Não necessariamente o fato dela fingir precisar dos grupos de apoio, assim como ele. Mas como eu tenho certeza disso? Bem, o próprio Jack diz isso no livro e no filme. Que tudo que acabou acontecendo, o Clube da Luta, a Comissão da Desordem, a Revolução, as bombas, etc., tudo começou por conta de uma garota que invadiu os grupos de apoio dele. Tyler é a resposta para a ginofobia presente em Jack. Tanto que Jack recorre a uma dupla personalidade para poder se relacionar com Marla, assumindo a postura viril que ele fantasia ser a postura de um homem de verdade. E assim é formado o triângulo amoroso entre Tyler, Marla e Jack. Tyler consegue se relacionar com Marla, contanto que seja de uma forma agressiva, sexual e superficial. Já Jack faz de tudo para se manter distante de Marla. Tanto o Tyler quanto o que Jack acredita ser masculinidade não são reais. São apenas ideias que ele criou e tomou para si como verdade. Seu alter ego macho e carismático é a personificação da masculinidade hegemônica ocidental. Um homem que não liga pra beleza, mas é o Brad Pitt, que critica os modelos da Calvin Klein, mas tem barriga tanquinho, e assim por diante. Dentre muitas frases marcantes no filme, eu acredito que essa ilustra melhor sobre o que eu estou falando. Talvez, fora de contexto, ela soe inofensiva, mas acredite, ela não é. Jack se sente masculado, portanto, na cabeça dele, feminino. Ele se ocupa com atividades atribuídas às mulheres, como chorar e fazer compras. E é muito duro para ele quando Marla passa a frequentar o Homens Unidos, porque ser feminino é ser fraco, sensível demais. Mas Marla é o oposto disso. Então Jack não aceita que ele seja mais feminino do que uma mulher, ainda mais uma pela qual ele tem interesse. Além de Marla representar a figura materna, o que tem um efeito enorme sobre Jack, tendo em vista que ele mesmo diz, sendo um bebê de 30 anos, que foi abandonado pelo pai quando tinha 6. E Marla é isso, tudo que ele quer para si, mas não é homem o bastante para conseguir. Mas o que isso tem a ver com a criação do Clube da Luta? O clube é criado a partir do momento que alguns homens saem de um bar e veem o Jack, que acreditava estar brigando com o Tyler, sozinho no estacionamento batendo em si mesmo. Primeiramente, eles reagem com estranheza, depois curiosidade e, por fim, acabam querendo fazer parte daquela bizarra, mas clara demonstração de masculinidade. Afinal, eles só precisavam de permissão para libertar o homem de verdade que existe dentro de cada um deles. O que nunca foge de uma luta, é respeitado por seus semelhantes e desejado pelas mulheres. E é por isso que o clube faz tanto sucesso. Ele supre a necessidade de pertencimento e aceitação desses homens. Depois, o clube acaba se mudando para o porão desse bar, onde cada vez mais os homens aparecem para ter sua masculinidade reafirmada através de seus olhos roxos e poças do seu sangue espalhados pelo chão. Para o homem, ou pelo menos para mim, a ideia de criar um clube da luta nos moldes do filme não soa tão bizarra assim. A ideia até soa, eu diria, sedutora. A catarse proporcionada pela digladiação uns dos outros não parece tão distante assim. E é para isso, quer de forma consciente ou não, que nós vivemos. Por essa constante busca por redenção, que aparentemente está em nossas mãos, ou melhor, em nossos punhos. Tyler, inclusive, justifica sua primeira luta com Jack, dizendo que não quer morrer sem cicatrizes e que um homem não se conhece de verdade, se nunca brigou. Outra coisa que não foi tão evidente para mim quando eu vi o filme é o simbolismo que os testículos têm nele. Tanto os homens que participam do clube, quanto os que não têm medo de ser castrados, e assim deixarem de ser homens. Bob, que é um ex-fisiculturista castrado e frequenta os Homens Unidos, só volta a se sentir homem quando entra para o clube, mostrando, mais uma vez, que a masculinidade, na verdade, é o que você acredita ser. A cena inicial e a final são a mesma. Jack no andar alto de um prédio, inicialmente com uma arma na boca, e depois tentando convencer Tyler a desistir do plano absurdo de demolir os prédios das empresas de crédito. No fim das contas, Jack atira na sua própria boca, como forma de representar o assassinato do Tyler. Tyler morre, os outros prédios caem, e Jack finalmente consegue se conectar a Marla, dando a mão a ela. Só nesse último momento, Jack consegue ser íntimo a uma mulher. Finalmente, um homem de verdade no qual ele acreditava morre junto com Tyler.
Agora, o ponto disso tudo. Primeiro, eu preciso garantir que você entende o que eu quero dizer com o termo masculinidade tóxica. Porque eu não quero que você saia dizendo por aí que eu falei que todos os homens são tóxicos. A masculinidade tóxica se refere à noção propagada de que homem não chora, homem de verdade está sempre pronto para o próximo encontro sexual, é incapaz de se envolver sentimentalmente com sua parceira, é o único provedor da família e nunca, mas nunca, foge de uma boa briga. Claro, também existem características associadas aos homens que não são tóxicas por si dizer, como coragem, espírito aventureiro, competência, inteligência, entre outras, mas que revelam o outro lado do problema, ou de tentar tirar das mulheres a capacidade de também possuir essas características. Você, homem, pode se considerar o desconstruidão, mas eu posso dizer com certeza que não é bem assim. Você só não se deu conta do quanto o machismo está impregnado em você e o mal que ele continua fazendo para você e para todos ao seu redor. Vou dar um exemplo que me fez pensar bastante sobre o que significa ser homem e querer demonstrar o meu apoio ao movimento feminista. O Aziz Ansari, comediante americano, que inclusive já declarou várias vezes ser a favor do movimento feminista, tendo inclusive tratado sobre esse tema na sua série na Netflix, Master of None. Ano passado, o Aziz marcou um jantar com um fotógrafo. Eles jantaram, etc. Depois disso, ele a convidou ao seu apartamento. Quando eles chegaram lá, ele foi muito insistente quanto a fazer sexo com ela. Mesmo depois da fotógrafa dizer que não estava muito afim, ela acabou cedendo à forma agressiva que o Aziz estava agindo. Fez sexo oral nele e acabou tendo o que ela chamou de a pior noite da vida dela. Aziz, depois que a história veio à tona, declarou que ele acreditava que a situação toda havia sido consensual e que continuava apoiando o movimento de exposição dos agressores sexuais que ainda está ocorrendo em Hollywood. A questão desse relato da fotógrafa ser verdadeiro ou não é mais importante do que o debate que ele gerou na internet. Muitos foram os comentários dizendo o que ela esperava. Ela já estava no apartamento dele. Como? Se a partir do momento que uma mulher aceita ser convidada ao apartamento ou casa de um homem, ela tivesse a obrigação de satisfazer os desejos incontroláveis do macho da casa. Comentários esses que não ficam muito longe daqueles que culpabilizam a mulher pelo estupro, por conta de sua vestimenta, partindo do pressuposto que o homem, quando excitado, perde o controle e sua consideração pela parceira. Portanto, seria papel da mulher se guardar. Mas vamos partir do princípio de que o relatado foi real. Ele insistiu demais, ela ficou em conflito por ter interesse nele, mas não a esse ponto. Da perspectiva masculina, seria muito fácil para uma mulher que realmente não estivesse interessada poder negar os avanços de Aziz e sair dali a hora que quisesse. Mas convenhamos que as coisas não são tão simples assim, por conta dos dois lados. O homem que sente que não tem apenas o direito, mas o dever de fazer sexo sempre que possível. E pensa, ela já está até na minha casa. E o da mulher, que a vida toda é condicionado a agradar o parceiro. Vendo assim, dá para entender porque os dois enxergaram o mesmo acontecimento de maneiras completamente diferentes. Agora, falando do que eu realmente sei, na minha infância e até mesmo em boa parte da minha adolescência, fui visto e me convenci ser mais afeminado e fraco do que era permitido a um menino. Também, com pesar, não posso negar que fui e ainda sou um propagador da masculinidade tóxica. Mas o primeiro passo é reconhecer o problema. Prefiro não me aprofundar nos efeitos negativos que esses sentimentos tiveram e têm ainda em mim. Mas posso sim falar com propriedade sobre como esse ideal masculino de ser um símbolo sexual, incapaz de demonstrar sentimentos, é prejudicial para todos. Literalmente para todos. Aos homens por sua incapacidade de atingir essa versão ideal deturpada de si mesmo, e às mulheres por tentar justificar os abusos pelos quais passam com a natureza masculina, ou até mesmo culpando a si próprias pela transgressão do outro. Por fim, falando principalmente aos homens, gostaria que você visse o filme novamente, ou lesse o livro, e tentasse enxergar tudo de errado que o Tyler representa, que na verdade ele é o vilão da história. Enxergar a hipocrisia e o machismo que o move, e depois disso, refletir sobre como essas ideias também estão presentes na vida real, e o mal que elas causam. Mas se você não conseguir perceber e achar que eu sou apenas um esquerdista que quer dar uma de moderninho, não me resta muito o que fazer. O vídeo ficou longo, mas acredite, eu ainda nem falei sobre tudo que eu queria.
Aqui embaixo vão ficar alguns links relacionados ao assunto. Seria bom dar uma checada. E por hoje é só. Até a próxima, ou não.